Boa tarde, alunos do nono ano. Nós estamos aqui iniciando nossa aula de hoje, certo? E como vocês estão observando aí, estou me mostrando para vocês pela primeira vez. Tomara que isso contribua para o entendimento, né, de nossas aulas. Lembrando que se tiver alguma dúvida, estarei aqui, é só entrar em contato, certo? Vamos lá, eu queria hoje, né, que nós abríssemos o livro aí na página 84. Eu vou mostrar dentro das atividades, essa atividade da página 84, em algumas questões, algumas coisas diferentes daquilo que nós fizemos do passo a passo, tá? Para não ficar muito tempo aqui no passo a passo, a gente adiantar um pouquinho. Então a gente fez essa questão na última aula, respondeu ela, e hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz aqui a questão 16, certo? Vamos lá. Questão 16 da página 84. Sejam os conjuntos A igual a 0, 1, 2, 3 e 4 e B igual a 2, 8 e 9 e a relação binária R de A em B definida em R igual ao par ordenado XY. Isso aqui não precisa se preocupar com isso aqui não, viu? Isso aqui é só a representação dos pares ordinais, em que você vai ter que fazer a relação, não é, que é a relação binária entre esses dois conjuntos. Aí você volta um pouquinho aí, se quiser, se tiver dificuldade, melhor dizendo, ao tema que a gente estudou, relação binária, para vocês entenderem o que é essa relação, ou melhor, lembrar, né, o que é essa relação. Aí nós temos aqui, ó, o par ordenado XY pertencente a A por B. Aí lembrando que esse A por B aqui é o produto, né? O produto dos elementos de A com os elementos de B. São todo aquele processozinho que tu vai juntando. 0 e 2, né? Tu vai pegar aqui 0 com 2. Depois 0 com 8. Depois 0 com 9. E assim vai. Depois vai fazer a mesma coisa com 2. 2 e 2. 2 e 8. 2 e 9. Certo? Isso aí é o produto, como nós já fizemos algumas vezes. Já fizemos alguns exemplos como esse. É só repetir isso aqui. Também, se tiver alguma dúvida, voltem atrás aí e vocês verão como faz isso. Aí diz o seguinte, ó. Pertencente ao produto A por B, tal que, né, lembrando que essa retazinha aqui, essa barra, né, representa tal que X é divisor de Y. Aí é parecido, lembra que nessa questão que a gente respondeu, ele disse que era o que? Que nós tínhamos que fazer a multiplicação, né? Lá tinha que ser x vezes y. Aqui nós vamos fazer o inverso. Nós vamos dividir. Então é o inverso, não, o oposto, né? Vai ser dividido x por y, certo? Nessas condições, aí nós temos aqui, letra A. Faça um diagrama das flechas. O que é o diagrama? O diagrama é representar um conjunto como essa questão aqui. Deixa eu aproveitar nessa questão que já está aqui e traçar as flechas, ó, de um dos elementos de um conjunto para os elementos de outro. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é isso na letra A. Na letra B, calcular a imagem da relação, né? Lembrando que os conjuntos eles têm imagem e tem domínio, certo? O que é imagem? Imagem é aqueles que vem primeiro, que é representado pela letra X. São os primeiros elementos, os elementos de X. E domínio é os que estão representados em Y. Isso você vai fazer depois da relação, essa relação aqui, x A por B, tá? E, por último, nós iremos calcular o número de relações de A em B, certo? Os números de relações, ou seja, calcular... por último, não, ainda tem duas coisinhas aqui que eu passei, né? Então, calcular o domínio da relação, que o domínio seria o y, calcular o contradomínio da relação, né, que também nós temos aí que eu até falei para vocês, que eu ia explicar isso aqui dentro das atividades, né, chegou a hora. E por último, nós vamos calcular o número de relação de A em B, certo? Mas isso nós vamos ver ali na folha, no papel, vou mostrar para vocês que fica melhor, tá bom? Isso aqui, espero que vocês possam entender, mas se não entender, pode entrar em contato, eu posso ajudar através do WhatsApp. Então, vamos lá. Então, vamos responder aqui a questão 16.
Para vocês verem como é que faz, certo? A questão 16 dizia o seguinte, ó, ele deu o conjunto A, tá aqui 0, 1, 2, 3 e 4, deu o conjunto B, 2, 8 e 9, e aqui ele pediu essa relação. Agora, isso é o que ele quer como resposta, certo? Essa relação aqui. Aí é onde nós temos que saber interpretar o que ele está pedindo, o que está requerendo. Porque ele quer os pares ordenados, x e y, né? Pertencentes ao produto de AB. Então, só que se fosse só isso, só até aqui, o que é que nós iríamos fazer? Nós iríamos ligar todos do conjunto A com todos do conjunto B. Então, o 0 ia com 2, o 0 ia com 8, o 0 ia com 9. Depois, 1 ia com 2, 1 ia com 8 e 1 ia com 9, certo? E assim ia fazer com todos. Porém, aqui ele disse tal que, quando essa barrinha aparece, é porque ele não está pedindo tudo isso, ele está especificando uma forma de resolução. Ele diz que o x é divisor de y, tal que x seja, né, divisor de y. Então, ele não quer todos aqui. Ele quer apenas aqueles a qual o x seja divisor de y. Certo? No passo a passo, nós vimos que isso aqui era multiplicação e agora é um divisor. Então, vocês prestem bastante atenção depois do tal que normalmente é onde ele vai estar especificando o que realmente ele quer. Tá? Isso é a coisa completa. Desse completo, e normalmente ele pede apenas uma parte. Então, vamos lá. A letra A está pedindo para fazer um diagrama, ou melhor, faça o diagrama das flechas. Então, fazer o diagrama, desenhar aqui o conjunto A e o conjunto B. Lembrando que fosse só os produtos, ia ligar todo mundo com todo mundo, né? Então, vou colocar aqui 0, 1, 2, 3 e 4. Todos os elementos aqui de A, certo? Coloca a bolinha aqui, que eu estava esquecendo as outras. E o B é 2, 8 e 9. Tá aí. Pois bem, se repetindo, eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse passo. Se fosse só até aqui, eu teria que ligar todo mundo com todo mundo. Porém, não é isso. Ele quer que eu ligue, faça a relação apenas nos quais o x é divisor de y. Então, bora lá para o zero. O zero de A, eu vou ligar com quem aqui? Pergunta, o zero é divisor de 2? Não. O zero é divisor de 8? Também não. O zero é divisor de 9? Não. Na verdade, o zero não é divisor de ninguém. O zero não pode ser divisor, tá? Para existir uma divisão, tem que existir para quem divide. Então, o zero seria ninguém. E se zero é ninguém, não teria como dividir para ninguém. Então, o zero não pode ser divisor. Isso significa que o zero não vai ser ligado com nenhum dos elementos do conjunto B, tá? 1 é divisor. Se o 0 não é divisor de ninguém, o 1 já é o contrário. 1 é divisor de todo número. Então, eu vou ligar 1 com 2, vou ligar 1 para 8 e vou ligar 1 para 9, certo? O 1 é divisor de todos os números. O 2 é divisor de quem aqui do B? O 2 é divisor do próprio 2. Todo número pode ser dividido para ele mesmo. O 2 é divisor de 8. Todo número para de dividir para 2. Agora, o 2 não é divisor de 9, certo? 3 é divisor de 2? Não, não dá de dividir 2 para 3. É divisor de 8? Também não, não dá de dividir 8 para 3. É divisor de 9? Sim. Então, 3 é divisor de 9. O 4 não é divisor de 2, porém o 4 é divisor de 8, certo? Então, aqui, olha, nós temos 1 que se ligou com quem? Vou formar aqui os conjuntos, a relação, só para vocês verem, que já vai ser isso. Aqui já responde a letra A, certo? A letra A é só isso. Mas eu vou tirar aqui os conjuntos, porque na letra B está pedindo para calcular o domínio da relação. Então, para calcular o domínio, antes eu tenho que ter essa solução geral aqui, ó, essa relação geral. Então, vamos lá. Quem seria o primeiro par ordenado? É 1 que se ligou com 2, não é? Então, 1 e 2. Segundo par ordenado, 1 e 8.
O terceiro par ordenado, 1 e 9. Então, nós vimos que o 1 se ligou com todos os elementos do conjunto B. Agora, nós vamos para o 2. O 2 se ligou com quem? O 2 foi divisor do 2, se ligou com 2. E foi divisor do 8. Então, 2 e 2 e 2 e 8. Certo? O 3, daqui, então é que eu estou pegando a sequência. Ó. O 3 ligou-se apenas com 9. Tá? E o 4 ligou apenas com o 8. Então, ficou 4 e 8. Então, essa é a relação, beleza? A relação que ele pediu. Isso seria a coisa completa. Então, a letra A é só isso. Mas é bom vocês tirarem isso aqui para todos os pares ordenados, porque aí vai ajudar nas respostas das questões seguintes, como na B. O que a B pede? A B está pedindo o domínio da relação. Quem é o domínio? O domínio é sempre o primeiro conjunto, ou seja, aquele que é representado pela letra X. Então, a letra B ele quer só o domínio da relação. O que é o domínio? É aquele que representa o X, certo? Um detalhe que eu não preciso estar repetindo. Por exemplo, quem são os domínios aqui? Os que foram ligados. Foi o elemento 1, o elemento 2, o elemento 3 e o elemento 4. Ou seja, de todo esse conjunto A, o único que não ligou com ninguém, que não foi domínio de ninguém, foi o 0, certo? Então, essa é a resposta da letra B. Resposta da letra C. Calcule a imagem. A imagem, se o domínio é o que representa o primeiro conjunto, a imagem é o inverso, é o que representa o segundo conjunto. Então, é com quem foi ligado. E nós podemos observar que o domínio, nesse caso, é todo o conjunto B, certo? Ou seja, o 2 foi ligado, o 8 foi ligado e o 9 também foi ligado. Então, a imagem é todo o conjunto B nesse caso. A letra D quer o contradomínio. Contradomínio é a mesma coisa da imagem, certo? Então, no caso, 2, 8 e 9. Beleza? Próxima. Ele quer que calcule o número de relações de A em B. Então, a letra E quer que calcule a relação, ou melhor, o número de relações de A em B, certo? Então, essa eu vou deixar para vocês, até para um desafio que eu já mostrei no exemplos, né? Na aula, expliquei como é que faz isso aí. E também gostaria de pedir que vocês fizessem a questão 18, tá? Vou deixar na descrição do vídeo aí. Então, vai ficar o quê? Letra E da 16 e 18. Tudo na página 84. Lembrando que qualquer coisa é só entrar em contato e eu respondo para vocês. Até a próxima.